Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um modelinho que é o quadradinho da vovó, que eu vou estar fazendo uma colcha tamanho solteiro, tá? Então aí a minha ideia é os 6 primeiros meses do ano fazer uma colcha de solteiro e nos próximos 6 primeiros meses, né? Ali até o fim do ano, fazer outra colcha de solteiro. Então, eu estou utilizando barbantes Euro Roma, número 6, e agulha de crochê 3,5 milímetros. Então, eu desde quando comecei a fazer crochê lá atrás, há muitos anos, eu sempre quis fazer uma colcha. Mas, nunca consegui ter a constância, né, ali, estar conseguindo fazer diariamente, o mesmo modelo, enfim. Nunca consegui estar finalizando uma colcha de crochê. Sempre chegava até uma altura, quando eu via já estava cansada daquele trabalho pesado e acabava finalizando um tapete, enfim, fazendo um trilho, se era um fio mais fino, mas finalizava ali e nunca consegui fazer uma colcha. No ano passado, eu vi bastante gente fazendo aquelas mantas. Então, era a manta do humor, era a manta do tempo. E eu fiquei muito empolgada para estar fazendo uma manta. Mas confesso que nunca nem comecei a fazer. Aí, esse ano, eu estava com muitas sobrinhas de fio aqui. E comecei, né, desde o finalzinho ali do ano passado, quando eu entrei de férias, a fazer esses quadradinhos aqui da vovó. E agora que eu já tenho uma quantidade boa, né, desses quadradinhos, eu falei, quer saber? Vou fazer uma colcha. Então, vou estar gravando aí alguns vídeos para vocês, de atualizações dessa colcha. E, assim, estou bem empolgada e eu acredito que esse ano, gente, vai sair uma colcha. Então, qual que é a ideia inicial, né? A ideia inicial era fazer uma colcha para o quarto do meu filho, mas ele é adolescente e eu tinha feito vários quadradinhos assim, coloridos, e a ideia era o entorno fazer no barbante cru. O pessoal já colocou assim, ah, mas barbante vai ficar muito pesado, tal. Gente, vai ficar pesado, mas eu acho que para conseguir fazer uma primeira colcha, eu vou fazer no barbante. Depois, se eu ver que eu conseguir, aí eu pego um fio mais fino e vou tentando ali, né, estar fazendo aí uma colcha um pouquinho menos pesada. Eu sei que vai acabar ficando pesada, mas a ideia é finalizar uma colcha de crochê. Então, espero que vocês consigam estar acompanhando comigo também, se empolguem junto comigo e bora fazer uma colcha de crochê, gente. Então, aqui, como ele é adolescente, joga bola, daí eu pensei assim, quer ver que eu vou conseguir, né? Porque eu estou nessa mentalidade, vou conseguir sim fazer uma colcha de crochê. Mas aí vocês imaginem, ele joga bola, vem com aquele pezão num barbante cru, clarinho desses. Aí eu falei, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, para o bem, né, dessa colcha, que eu também não pretendo estar lavando ela assim, né, diariamente. Então, vou fazer com um fio mais escuro um pouco. Pensei, vou comprar um fio até preto, né? Mas daí eu tinha esse barbante aqui, que também é o 6 Euro Roma, na cor azul marinho. E eu falei, olha, acho que vai ficar legal essa mistura aqui. Então, inicialmente aqui, pelas minhas contas, eu vou precisar ter de comprimento aqui, né, deitado, em torno de 12 quadradinhos. E ali, né, na altura da colcha, eu vou precisar ter em torno de 17 quadradinhos. Mas eu vou atualizando vocês aí no tamanho do solteiro. Então, aqui eu já fiz 5 quadradinhos, né?
Aqui são sobras, tá, gente? No meio, sobras de fio vermelho, sobras de fio cru. Essa cor é o esmeralda. Eu vou estar ensinando vocês a fazerem, ó, nessa cor que é o alecrim. Então, é uma diferença grande aqui na tonalidade, né, dos verdes. Mas as duas cores são lindas. Essa aqui é o mostarda e esse aqui é o salmão. Então, aqui só para vocês terem uma ideia já do que eu já iniciei, né? Então, eu tenho 5 quadradinhos. Vou ensinar vocês também a estarem fazendo a emenda, tá, gente? Então, aqui com 5 quadradinhos, eu tenho na minha largura 57 centímetros. E aqui um início de altura deu ali praticamente, olha, 11 centímetros. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Eu acredito que será isso. 12 quadradinhos por 17 quadradinhos. Então, vamos lá? Vou ensinar vocês a estarem fazendo esse modelinho aqui de quadradinho da vovó. Até com a emenda. Para vocês estarem, sim, me acompanhando, né? E também se empolgando para utilizarem aí as sobrinhas de barbante de vocês, para estarem fazendo uma colcha junto comigo. Então, eu vou iniciar com um anel mágico. Nesse anel mágico, puxo a minha linha e faço 3 correntinhas iniciais. 1, 2, 3. Nesse modelinho, eu vou fazer grupos de 3 pontos altos, então, as minhas 3 primeiras correntinhas vão valer por 1 ponto alto, ó. 1, 2, 3. Separo com 2 correntinhas e faço mais um grupinho com 3 pontos altos. 1 ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Fiz o meu segundo grupinho, vou fazer 2 correntinhas de separação e fazer mais um grupo com 3 pontos altos. 1 ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Finalizei assim o meu terceiro grupinho. Faço mais 2 correntinhas e vou para o meu último grupo de pontos altos, que vão ser mais 3 pontos altos. Então, essa vai ser a nossa primeira carreira de quadradinhos. Pelas minhas contas, eu vou precisar ter um total de 204 quadradinhos, tá? Para finalizar uma colcha tamanho solteiro. Eu acredito que nos 6 primeiros meses eu consiga estar trabalhando, né? Porque eu já consegui fazer uma quantidade bem boa dessas partezinhas iniciais aqui, ó. Então, como eu estou utilizando sobrinhas de fio, eu fiz vários, né? E não vou seguir assim um modelo. Geralmente o pessoal faz diagonal, então aqui mostarda, 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 né? Então assim vai na diagonal. Eu acho lindo, gente. Mas como tem alguns fios que eu utilizei ali, deu apenas 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, então eu não vou conseguir manter esse padrão. Então vai ficar bem colorida. E espero que vocês gostem de me acompanhar nesse processo, tá? Então, olha, eu finalizei 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos. Então, dou uma puxada aqui no meu fio. Esse fio aqui que está sobrando, eu puxo ele bem firme. E como que eu gosto de fazer? Quem me acompanha aqui no meu canal já viu que quando eu trabalho com anel mágico, eu faço assim, ó. Pego o último ponto da carreira e desmancho metade do meu ponto alto. Por quê? Nesse desmanchar,
eu seguro bem firme os 2 fios juntos, aquele do comecinho do trabalho que tá sobrando e a minha linha também, e puxo para finalizar um ponto alto assim, ó, que eu acho que fica mais, assim, seguro o trabalho, né? Então, eu gosto de fazer isso aí, sabe? Eu sempre, quando eu trabalho com anel mágico, eu faço esse último desmanchado e finalizo o meu ponto, né? Pegando os 2 fios juntos. Aí, eu vou finalizar a minha carreira com 2 correntinhas, ó. Vou desmanchar aqui essa correntinha, porque ela meio que desmanchou o meu fio. Então, ó, 1, 2 correntinhas e vou ali na minha terceira correntinha inicial e faço um ponto baixíssimo agora. Então, ó, puxei meu fio, ponto baixíssimo. Esse fiozinho aqui que sobra, depois eu vou escondendo ele na parte de trás do trabalho, tá? Então, eu vou caminhar com pontos baixos ou pontos baixíssimos. Eu prefiro baixíssimo, ó. Faço um ponto baixíssimo no ponto alto de base, faço um ponto baixíssimo no próximo ponto alto de base. Vou nas minhas 2 correntinhas aqui e faço mais um ponto baixíssimo. Assim, eu vou fazer 2 correntinhas que vão valer por um ponto alto e no mesmo, ó, aqui dentro das correntinhas, vou fazer mais 2 pontos altos, porque eu vou precisar ter um grupinho de 3 pontos altos. Então, contando com as minhas 2 correntinhas iniciais. Ah, Verônica, por que você faz 2? Gente, eu tenho um negócio assim que eu acho que se eu faço 3 fica um buraco meio grande. E daí, digamos, me incomoda, tá? Então, eu gosto de fazer 2 aqui, ó, 2 correntinhas. Mas se o teu ponto é muito apertado, é melhor fazer 3. Mas eu gosto de fazer 2. Então, vou fazer mais 2 correntinhas e fazer mais um grupinho de 3 pontos altos, ó. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Fiz os meus 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha de separação e vou pular esses 3 pontos altos de base e vou lá nas minhas correntinhas. Cheguei nas minhas correntinhas, eu vou fazer mais um grupinho com 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Fiz o meu grupinho, vou fazer 2 correntinhas, ó. Fiz 2 correntinhas, faço mais um grupinho de 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, uma correntinha, vou lá nas minhas correntinhas, tá? Vou pular esses 3 pontos altos e faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência de toda a minha carreira, tá? Bloquinho com 3, 2 correntinhas, bloquinho com 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Faço mais uma correntinha e aqui também eu repito. Lembra daquele fiozinho, gente, que ficou aqui pra trás? Eu já vou escondendo ele aqui, ó.
Então, enquanto eu estou fazendo os pontos altos, eu aproveito e vou escondendo esse fio aqui por trás. Então, vai ser o meu último bloquinho aqui, ó, que eu vou estar fazendo agora. Fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas e vou pro meu último bloquinho aqui da minha carreira. Esse bloquinho também com 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, e 3 pontos altos. Finalizei, olha, sempre seguindo essa sequência, 3 bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas, bloquinho de 3, 2 correntinhas, tá? Opa, perdão, gente. Eu parei aqui e acabei me perdendo, ó. Desculpa, vamos lá de novo. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha, ok? Então, aqui, entre um bloquinho e outro, aonde tem os 3 de base, a gente vai fazer apenas uma correntinha, tá bom? Desculpa, mais uma correntinha e vou lá na minha segunda correntinha inicial e puxo um ponto baixíssimo. Ok? Nesse modelo aqui, eu tô fazendo 2 carreiras, né? Ó, uma carreira, 2 carreiras. 2 carreiras com fios coloridos e 2 carreiras com o fio na tonalidade azul marinho, ok? Então, essa vai ser a sequência da minha colcha. Então, os duas primeiras carreirinhas coloridas, tanto que eu tinha feito, gente, acho que 12, parece, desse quadradinho aqui inicial, no azul marinho. E daí vai ficar para a próxima colcha, hein, que eu já tô querendo fazer a próxima já. Vamos por partes, né? Então, gente, pra mim é bem difícil conseguir finalizar assim um trabalho, iniciar um trabalho e finalizar. Não sei como é pra vocês, mas pra mim, gente, tem vezes que eu estou fazendo 6, 7 trabalhos meio que juntos. Aí tá certo, eu finalizo vários, né? Até o pessoal pede muito tutorial. E assim, gente, eu acabo não conseguindo gravar tutorial por conta disso. Porque eu começo um trabalho, pego outro, começo outro, faço mais um pouco de um que já tava ali esquecido na gaveta, sabe? Então, eu acabo que não consigo ter essa constância. Esse ano, uma das minhas metas é ser mais ativa, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Apesar de ter o meu canal no YouTube já há alguns anos, né? Acho que desde 2022, infelizmente eu não consegui estar postando com uma certa frequência, né? E esse ano eu pretendo ser mais ativa e mais frequente nas minhas postagens. Vamos lá então, ó. Aqui eu finalizei a minha carreira com pontos baixíssimos, tá? E eu gosto de fazer assim só pra eu deixo essa pontinha aqui, né? Que depois, na próxima carreira, eu vou circulando por cima desse fio para esconder ele. Lembra aquela sobrinha aqui, ó, que eu tive? Então, eu pego a minha tesoura e puxo bem aqui o meu fio e corto no avesso. E depois que eu finalizo o meu quadradinho, eu gosto de pôr um pinguinho de termolina, gente. Mas, ó, nem dá pra ver o fio mais, tá? Mas se fica uma pontinha de fio, eu vou lá com a termolina e colo ali ele. Agora, eu vou fazer uma carreira, né, inteira do azul.
marinho e na próxima carreira eu vou fazer a emenda junto com vocês. Então, vou aqui nas minhas 2 correntinhas, vou colocar o meu fio. Eu gosto de fazer 2 nozinhos, dependendo eu faço um nozinho só, depende muito do trabalho. Quando é trabalho para mim, mesmo que fique um pouquinho mais grosso, eu faço 2 nozinhos assim, sabe? Porque, gente, não solta mais. Eu tenho itens aqui já, nossa, com quase 15, 20 anos ali e não soltam, sabe? Então, o legal do crochê é que é algo que você vai ter pelo resto da tua vida. Então, vamos lá. Fiz aqui os meus nozinhos. Vou subir 2 correntinhas para fazer a minha terceira carreira. E vou fazer primeiro um bloquinho. Meu bloquinho mais 2 pontos altos, porque eu preciso ter 3 pontos altos, né? Fiz os meus 3 pontinhos altos, contando com as minhas 2 correntinhas iniciais, vou fazer 2 correntinhas. Fiz 2 correntinhas, faço a outra parte do meu leque, né? O meu bloquinho aqui, com 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Faço uma correntinha, gente, eu vou tirar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Uma correntinha. E aqui, ó, pulo os meus 3 pontos altos de base e vou na correntinha da carreira anterior e vou fazer 3 pontos altos. Como eu tô trabalhando com um fio mais escuro, eu acho que fica um pouquinho ruim de visualizar aqui no crochê, né, que eu tô fazendo. Então, eu vou apenas, ó, assim dá pra ver bem, ó, 3 pontos altos, uma correntinha e vou fazer mais um leque. Esse leque vai ser 3 pontos altos, um grupinho, né? Ó, um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. E assim eu vou seguindo pela minha carreira inteira. Estou na terceira carreira e vou continuar a mesma sequência, ó. Uma correntinha, pulo os 3 pontos altos de base, vou na minha correntinha da carreira anterior e faço 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Faço uma correntinha e vou fazer o meu leque, ó. Pulo os 3 pontos altos de base, vou nas minhas 2 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos, um ponto alto. Ó, legal que eu cheguei aqui, tem o meu fio verde ali de sobra, né? Eu já vou crochetando por cima dele para poder arrematar esse trabalho. Que depois eu não preciso ficar voltando, né? Ó, já vou escondendo ele, ó. Faço 2 correntinhas e assim é a sequência da minha terceira carreira. Mais um grupinho de 3 pontos altos. Eu vou fazendo aqui e já volto a mostrar para vocês, porque como eu tô usando um fio mais escuro, fica ruim a visualização, né? Então, vou fechar minha carreira e já mostro para vocês, ó. Uma correntinha e sigo a sequência, ó. Pulo os 3 pontos de base, faço 3 pontos altos aqui.
Chegando aqui ao fim da minha carreira, ó, fiz uma correntinha, né? 3 pontos altos, faço mais uma correntinha e vou lá na minha segunda correntinha inicial, que vale por um ponto alto, e puxo um ponto baixíssimo. No ponto alto de base, o próximo, puxo mais um ponto baixíssimo, e no terceiro ponto de base, eu puxo um ponto baixíssimo. Vou na minha correntinha, faço um ponto baixíssimo e vou iniciar minha carreira com 2 correntinhas, uma, 2, que valem por um ponto alto. Ainda dentro das correntinhas, vou fazer mais um ponto alto, ó, um ponto alto e 2 pontos altos. Essa minha última carreira, eu não vou fazer 2 correntinhas. Esse meu primeiro aqui, eu já gosto de fazer a emenda, que é a parte mais demoradinha ali, né? Então, como que eu vou fazer? Faço uma correntinha, pego lá, como eu já fiz alguns quadradinhos, né? Eu já vou mostrar pra vocês como que eu faço a emenda. Tenho o meu trabalho à frente, viro ele e venho aqui, ó, uma, 2. Na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo, ó. Puxo, laçada, ponto baixo. Faço uma correntinha e vou lá, ó, no meu quadradinho que eu estou fazendo. E nas correntinhas eu vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, venho aqui no meu ponto alto do grupinho e puxo um ponto baixíssimo, ó. Só puxei meu fio e já puxo na minha correntinha. Faço mais um ponto alto lá que eu tô fazendo o grupinho, né, do meu trabalho. Puxei, fiz um ponto alto. Venho no outro quadradinho que já tá pronto, que essa é a minha emenda. Puxo um ponto baixíssimo. Volto lá no meu trabalho, no meu terceiro ponto alto do grupinho e faço um ponto alto. Fiz o ponto alto, venho no outro lado aqui, ó, no meu quadradinho que já tá pronto e vou fazendo um ponto baixíssimo. Já uni, olha, 3 pontos altos, tanto do verde aqui de um lado, quanto do salmão. Faço uma correntinha. Gente, aqui tá uma barulheira, já passou helicóptero, já cachorro latiu, já papagaio passou, meu Deus. Ó, pulo esses 3 pontos altos de base e vou na minha correntinha da carreira anterior e vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos. Mas, fiz um ponto alto, vou lá no grupinho do meu quadradinho que eu tô unindo e faço um ponto baixíssimo. Dou sequência, mais um ponto alto. Fiz um ponto alto lá no quadradinho que eu estou fazendo, venho no quadradinho que eu já fiz anteriormente e puxo um ponto baixíssimo. Preciso de um grupinho com 3 pontos altos, então eu faço dentro da correntinha meu terceiro ponto alto, venho do outro lado aqui no meu que eu estou unindo e faço um ponto baixíssimo. Faço
uma correntinha. Fiz essa correntinha, eu vou pular os meus 3 pontos de base, vou lá na minha correntinha da carreira anterior e faço mais um grupinho. Então, esse grupinho é um ponto alto, que eu finalizei ele, vou aqui no meu quadradinho do outro lado e faço um ponto baixíssimo. Tenho mais um ponto alto que eu vou estar fazendo. Lembrando que os meus grupinhos são de 3 pontos altos. Vou no segundo ponto alto que eu já fiz lá no meu outro quadradinho, ponto baixíssimo. E o terceiro ponto alto. Fazendo o meu terceiro ponto alto, eu preciso emendar ele lá com o outro lado. Emendei, ó aqui, ó, como é que fica atrás e na frente. Estou quase finalizando a emenda. Vou fazer mais uma correntinha. Tem gente que gosta de costurar, né? Eu gosto de já ir fazendo, gente. Ah, eu sou tão mais da praticidade. Então, ó, faço um ponto alto, venho do outro lado aqui no meu quadradinho que eu já tinha feito e emendo com ponto baixíssimo. Mais um ponto alto e emendo do outro lado ali com ponto baixíssimo. Meu último bloquinho, ponto alto. Vou ali no terceiro ponto alto, que eu já tinha feito, e puxo um ponto baixíssimo. Cheguei aqui no finalzinho que nós temos 3 correntinhas sempre. Como que eu faço? Puxo uma correntinha, vou na minha segunda correntinha aqui do bloquinho, ó, no quadradinho que eu já tinha feito, e vou puxar um ponto baixo, tá, gente? Por quê? Porque daí aqui, como eu tenho 3 correntinhas, eu preciso ter um espacinho um pouquinho maior, né? Então, por isso que eu não faço ponto baixíssimo, faço ponto baixo. Faço uma correntinha, aí eu viro o meu trabalho, porque agora eu vou dar sequência no meu quadradinho. E esse quadradinho daí eu posso estar trabalhando a parte da frente. Então, ainda nas minhas correntinhas, vou fazer mais um bloco de 3 pontos altos. E agora eu vou seguir a mesma sequência, ó. Uma correntinha, pulo os meus 3 pontos de base, vou na correntinha e faço 3 pontos altos. Fiz os meus 3 pontos altos, faço uma correntinha, pulo meus 3 pontos de base e lá na minha correntinha eu faço mais 3 pontos altos. Fazendo os meus 3 pontos altos, dentro da minha correntinha, eu vou fazer uma correntinha e pulo os 3 pontos de base, vou lá nas minhas 2 correntinhas, ó, do cantinho do trabalho e faço 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Fiz os meus 3 pontos altos, vou fazer 3 correntinhas, tá, gente? Então, essa última carreira, essa é a diferença. Que eu, ao invés de fazer 2, que nem eu vinha fazendo, eu faço 3 correntinhas. E vou
fazer o meu bloquinho aqui, ó, de 3 pontos altos. E agora, eu sigo essa sequência, tá? Até o fim da minha carreira, ó. Fiz 3 pontos altos, faço uma correntinha, pulo os 3 pontos de base, vou nas minhas correntinhas, na minha, né, correntinha da carreira anterior, e faço 3 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo os 3 pontos de base, e assim eu faço mais um bloquinho com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Gente, eu vou fazendo aqui para não ficar tão longo o vídeo, né? Que já tá um pouquinho extenso. Mais uma correntinha. E aí, o meu leque, tá? Eu vou fazendo aqui e já volto mostrar pra vocês. Ó. 3 pontos altos. 3 correntinhas e 3 pontos altos. Então, aqui tô finalizando a minha carreira com uma correntinha. Ó, gente, é sempre a mesma sequência, tá? Então, aqui, fiz o leque, né? 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha. Vou lá na minha segunda correntinha inicial e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim o meu quadradinho. Daí, vem com a tesoura, corta aqui o meu fio e vou caminhando com pontos baixíssimos. Então, gente, eu vou finalizando já esse vídeo, ó, mostrar pra vocês aqui. Essa é a primeira atualização dessa colcha de crochê que eu estou fazendo no barbante, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham conseguido acompanhar como que eu faço o quadradinho da vovó. E agora eu vou mostrar pra vocês o tamanho que tá bom? Então, essa é a primeira atualização da minha colcha tamanho solteiro que eu estou fazendo. E se você viu o vídeo até o final, dá um curtir pra me ajudar na divulgação no meu canal. Olha, dá um curtir, comenta aí se você consegue acompanhar os vídeos como eu falo, se eu tô falando muito rápido, enfim. Vamos lá, que a gente vai seguindo aqui, mostrando pra vocês essa colcha que vai sair, gente. Então, ó, essa atualização com 6 quadradinhos, eu já tenho um total de 68 centímetros. E aqui, a minha largura, né, dá 11 centímetros. Então, ao longo do meu trabalho, vou mostrando aqui pra vocês como que tá ficando essa colcha, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo um dia muito abençoado a cada um que está me seguindo, me acompanhando no meu trabalho. Gostou do meu trabalho? Também eu tenho outras redes sociais. Vai aí no comecinho do meu canal, que você me acha no Instagram também. E assim a gente vai dando sequência nessa linda colcha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.